pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar com grandezas vetoriais, grandezas físicas, uma das aulas mais importantes da mecânica, tá bom? É fundamental essa aula como base para operações vetoriais. Então vamos lá começar o nosso trabalho de hoje na física. Grandeza escalar, grandeza vetorial, a diferença das duas é muito simples. Então, por exemplo, quando eu falar um número e a unidade, então o valor numérico e a unidade, isso aqui é chamado de módulo, tá bom? Módulo. Quando eu falar um módulo e você entender, sem precisar orientar, é uma grandeza escalar. Se eu tiver que orientar, é uma grandeza vetorial. Como assim? Você vai ter que ficar estudando física por 2 horas. Beleza? Você vai ter que estudar física por 10 minutos. É diferente, você já entendeu. Um objeto tem 10 quilos e um outro objeto tem 30 toneladas. Você também já entendeu, porque o de 10 quilos é mais fácil se mover do que o de 10 toneladas. Agora, quando você falar de um carro tem uma velocidade de 60 km por hora, que é o que está no texto aqui, será que a gente entende como a gente entende 10 minutos e 2 horas? Então, na verdade, quando você fala no celular, olha, eu estou no carro e estou a 60 km por hora, o cara do outro lado vai entender? Não vai. Por quê? Porque 60 km por hora, embora seja um número de unidade, ele precisa de direção. Ele pode estar para lá, pode estar para cá, pode estar para lá, pode estar para cá, pode estar para um monte de lugar. Então, só 60 km por hora, só o módulo, não representa a compreensão da grandeza. Então, essa grandeza vetorial, essa grandeza velocidade, ela tem que ser orientada, ela precisa da direção e sentido, senão eu não consigo entender ela direito. Por isso que velocidade é vetorial, força é vetorial, deslocamento é vetorial. Agora, outras grandezas como tempo, volume, o cara tomou 2 litros de água em 10 minutos. Pô, eu consigo entender plenamente isso, né? Ele tomou 2 litros de água em 6 dias. Já é diferente. Então, tempo, volume, tudo isso é escalar, tá? O que a gente vai fazer, então, é direcionar, é focar isso aí, né? Para as operações com as grandezas vetoriais. Beleza? Para desenhar um vetor, eu preciso de uma reta suporte, que é a direção, sua origem, né, tá lá, e sua extremidade. E aí eu tenho o corpo do vetor, que é o módulo. A representação gráfica dele é uma letra com uma setinha em cima, tá? Então, o vetor V, ele precisa de módulo, direção e sentido. O módulo é só o valor, né? Lembra, cuidado com isso. Gente, é muito importante essa diferença entre módulo do vetor e vetor. Quando o cara está numa prova, ele fala assim, qual é determine a intensidade da força resultante sobre o corpo. Determinar a intensidade é dar uma resposta só. Então, determinar a intensidade, sei lá, 10 newtons, né? Determine a força resultante sobre o objeto. Então, determinar a força resultante, força vetorial. Ele precisa de 3 respostas. Módulo, que você vai calcular, direção e sentido. Se você der uma coisa só, está errado. Então, faz muita diferença na hora do texto de uma questão, por exemplo, se o cara falar de intensidade de um vetor ou o vetor. O vetor precisa ter 3 coisas. A intensidade é só o módulo, tá? No nosso caso aqui, a velocidade, eu coloquei o desenho de um projétil atravessando uma lâmpada. Então, você tem lá, a velocidade dessa bala vale 100 metros por segundo. Eu preciso de uma escala. Então, vou dizer que cada 1 centímetro representa 50 centímetros. Significa que esse vetor tem 2 centímetros. Tá? Se fosse uma velocidade de 200, o vetor teria 4 centímetros. Né? Então, o módulo do vetor, eu preciso de uma escalinha. Tá? Ele tem direção, ele tem sentido, então ele está plenamente identificado. Essa velocidade, olha lá, velocidade da bala com a setinha em cima, mostra que é uma grandeza vetorial. O desenho, que tem origem, extremo, tamanho, direção, tudo certinho, bonitinho. Consigo entender plenamente essa minha grandeza vetorial. Tá? Coloquei aqui um exemplozinho, só para a gente ter uma noção, de um cruzamento, né? Onde eu tenho carro A, carro B, carro C, carro D. E a gente vai brincar um pouquinho. Ó. VB e VD têm a mesma direção? VB, VD, VD tem a direção para cá e VB tem direção para cá. Beleza, tranquilo, tem a mesma direção horizontal. Ok, tá certo. VB e VD são iguais? VB tem direção horizontal, VD também. Sentido para a esquerda, sentido para a esquerda. Mas o tamanho é igual?
para ser igual, vetores iguais, tem que ter módulo, direção e sentido. Então, isso é errado. Esse módulo do B é maior que o módulo de D. VA e VC têm módulos diferentes? VA tem esse tamanho, VC tem esse tamanho. Pô, é o mesmo tamanho, né? São diferentes? Não, né? Tá lá. Então, só para a gente ter uma noçãozinha de como trabalha. Bem, aqui, vamos trabalhar um pouquinho com o vetor para a gente ter uma noção. Olha, esse é o vetor A. Tá lá, o vetor A. Se eu quiser me referir ao módulo, eu tenho que fazer o A sem a setinha em cima. A, módulo, tal. Né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4 unidades, né? Que a gente vai ver. Desculpe, 4 quadradinhos. Cada quadradinho, nesse caso, tem 2 unidades. Então, aqui seria um módulo de 8. Mas nós vamos ver. Ó, direção do A, vertical. Ok. Sentido do A, para cima. Também legal. E o módulo, como eu falei, né? 4 quadradinhos. Cada quadradinho tem 2 unidades. O módulo do vetor A, 8 unidades. Olha o B. Qual que é a nomenclatura dele? Vetor B, tá lá bonitinho. Módulo do B sem a setinha em cima. Cuidado com isso, viu, gente? Direção horizontal. Sentido para a direita, tá lá. E o módulo, 3 quadradinhos, né? 6 unidades. Então, veja a diferença. Módulo do A, 8 unidades. Módulo do B, 6 unidades, né? Sempre sem a setinha em cima, ó. Sem a setinha em cima, ó. E para eu determinar o vetor A, tem que ter essas 3 coisas. O vetor B tem que ter essas 3 coisas. E o vetor C? Ah, mas agora ele está inclinado. Como é que eu faço isso, né? Pô, porque agora não dá para contar quadradinho aqui, né? Como é que eu vou contar quadradinho? Se caísse na horizontal, era contar. Na vertical, beleza, mas aqui não dá. Então, o C também tem a mesma representação, mesmo módulo, direção inclinada. O certo aqui era colocar um ângulo, tá? Bonitinho. Olha, ele tem um ângulo de 10, 20, 30 graus com a horizontal. Enfim. Como a gente está começando o estudo, a gente só vai trabalhar, está inclinado. Não está nem na vertical, nem na horizontal. Sentido do C para baixo. E o módulo? Para eu achar esse tamanho, aí entra um recurso que é importantíssimo nessas operações. Gente, a gente vai usar Pitágoras. Pitágoras diz respeito a quê? Hipotenusa e triângulo retângulo, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Ah, eu tenho dificuldade com Pitágoras. Vai estudar matemática, né? Vai lá, tem que dar uma olhada. Então, aqui está o triângulo, ó. Eu quero saber esse lado amarelo aqui, que é a hipotenusa do triângulo azul. Aqui eu tenho 3 quadradinhos, eu tenho 4. Ó, vou reproduzir o triângulo aqui, ó. Olha lá. 4 quadradinhos na vertical, 8 unidades, né? Lembrando que a nossa escalinha está aqui. Na horizontal, tenho 3 quadradinhos, 6 unidades. Quanto vai valer esse cara? É só jogar no Pitágoras, né? Tá lá, c quadrado, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado. 36, 64, 100. Raiz de 100, 10 unidades. Então, esse C tem um módulo de 10 unidades. Né? Tranquilo, gente? Entenderam por que é 6 aqui, né? Porque cada quadradinho tem 2 unidades. Tá bom? Vamos fazer algumas operações, tá? Tem 2 métodos para trabalhar com vetor. O método do polígono, que vale para um monte de vetor, e o método do paralelogramo, que a gente vai ver na outra aula. Do polígono, a gente tem que colocar a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor. E eu posso somar como eu quiser. Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Quero saber o que aconteceria se eu somasse o A com o C. Qual seria o resultado de A quando eu pegar o A com o C? Imagina uma força, tem um cara puxando para cima, outro cara puxando para baixo. O que aconteceria com esse corpo? Bom, vamos ver. Usando o método do polígono, coloquei o primeiro vetor, na pontinha do primeiro vetor, coloquei a bundinha do segundo. Tá lá, A, C. Tá lá, né? A, C. Beleza? Como é que eu acho o resultado? Da onde comecei aqui até onde eu terminei. Olha lá. Esse é o meu resultado. Que no caso tem 3 quadradinhos. Mas não me interessa agora o módulo, tá? Quero mostrar para vocês só como a gente faz a resultante. Então, coloco os vetores, vou colocando. Depois do resultado, da onde começa até onde termina. Como é que ficaria A mais B mais C? Bom, esses 3 caras juntos. O que aconteceria? Então, nesse caso, no A mais C, se eu tivesse um corpo com essas 2 forças A e C, é a mesma coisa que se eu tivesse uma força só vermelha. Então, aqui, ó, essa expressão algébrica está dizendo isso. Olha, se você tiver o A e o C, é a mesma coisa, tem o mesmo efeito físico, ao sinal de igual, mesmo efeito físico que o R, que esse vermelho. E qual seria o mesmo efeito físico se eu somasse o A, o B e o C? Vamos ver? A, B, C.
Esse é o meu resultado. Então, se eu tivesse um corpo com esses 3 vetores amarelos, eu somo um, na pontinha do um coloco o outro. Então, é a mesma coisa se eu usar os 3 verdes juntos do que usar só o vermelho junto, que é o resultado. Isso aqui, lá nas leis de Newton, é a soma, é a resultante de 3 vetores. Ó. 3 forças num corpo é a mesma coisa que tivesse uma só vermelhinha. Que no caso aqui tem 6 quadradinhos, tá? Porque tem 6 quadradinhos. Né? Beleza, como é que seria o A e o B? Bom, 2 vetores A e B. Como é que seria o resultado? Lá, né? E agora a resultante, da onde começa até onde termina. Ó, olha lá, esse é o meu resultado. Professor, mas como é que eu faço para achar o módulo? Aqui tinha 3 quadradinhos, aqui tinha 6 quadradinhos, só contar. Por que aqui tem 5? Lembra do Pitágoras? 1, 2, 3, 4. 4 na vertical, 1, 2, 3 na horizontal. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Então é assim que a gente calcula o módulo desse cara. Como é que eu faço para subtrair? Bom, a subtração é colocar o vetor oposto. Então eu coloco o A, mas na hora de colocar o B, eu coloco o vetor oposto, que é A menos B. Então, A, e aí ao invés de colocar o B, eu coloco o menos B. E aí eu tenho minha subtração. Esse R aqui, ó, que é diferente desse, hein? Esse R aqui é o resultado de A menos B. Esse cara aqui é o resultado de A mais B. São iguais? Eles têm o mesmo módulo, ó, 5 quadradinhos, mas não são iguais, gente. Não são iguais. Por quê? Tem as direções diferentes. E se eu quisesse multiplicar? Eu posso multiplicar vetor, que a gente não vai ver no ensino médio, por enquanto. Eu posso multiplicar um número e um vetor. Como é que seria o resultado se eu quisesse 2b? Bom, se eu quisesse 2b, tá lá. É o dobro do b. Tranquilo, né? Bem tranquilo, né? Então eu pego o b e estou o dobro. Se o b tem 3, aqui tem 6 quadradinho. Tá lá. E a divisão? Eu divido o vetor por o número. Como é que seria um vetor R, que seria o vetor A dividido por 4? É o vetor A dividido por 4. Tá lá. Esse é o vetor se fosse o A sobre 4. Então a gente notou, a gente tem soma, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que nesse método polígono eu posso usar quantos vetores eu quiser. A mais B, mais C, mais D, o que eu quiser. Eu vou colocando um na pontinha do outro e a hora que terminar, terminou. Da onde começa até onde termina, eu tenho a resultante. Se a resultante cair na horizontal, só contar quadradinho. Se cair na vertical, só contar quadradinho. Se cair inclinado, ache um triângulo retângulo onde esse cara seja hipotenusa, como é o caso aqui, né? Ache um triângulo retângulo onde esse caso é hipotenusa. Tranquilo? Belezinha? Às vezes, na hora de fazer operações, né, você se vê obrigado a fazer operações muito grandes. Então, existe um método que é o método de versor. O versor são vetores unitários. Então, aqui eu vou colocar aqui um vetor unitário, que é de um quadradinho, I, e um vetor unitário J. Tá? Se tivesse em 3D, teria um vetor K também. Mas aqui, como é um plano, né, horizontal, vertical, você tem um vetor unitário aqui, outro vetor unitário aqui. Como é que eu vou exprimir, ou seja, como é que eu vou representar o A em função desses versores? Olha lá, o A só sobe, então ele não tem horizontal, ele só tem vertical. Então ele tem 0i e 4j. Então esse vetor A representado por isso aqui, 4j. Como é que é o vetor B? O B não tem vertical, então o B tem 0j e 3i. Tá lá, 3i, 0j. Como é que seria o vetor C? Né? O vetor C já não é assim. O vetor C também tem 3 e 4. Tá vendo? 3, 4. Então, para eu andar, eu ando 3 para cá e 4 para baixo. Então, eu ando 3 para cá, 3i, tá lá. E aí eu tenho que descer. Eu não posso subir. O J, tá vendo que o J tá para cima? Eu tenho que colocar o J para baixo. Então, é menos 4J. Então, 3i menos 4J. Então, eu tenho a representação. E agora nós vamos fazer a soma. Vamos pegar o A mais B que a gente viu na outra lâmina, né? Pegar o A mais B, a gente lembra, né? Você lembra que o A mais B era uma diagonal aqui, né? Tá, vamos ver o que dá aqui. A mais B. No lugar do A eu coloco isso, no lugar do B eu coloco isso. Olha lá. No lugar do A eu coloco 0i mais 4j, no lugar do B eu coloco 3i mais 0j. 0i, 3i, somos i's, né? 3i. Somos j, 4j. Então, olha só o R. 3i mais 4j. Como é que seria 3i mais 4j? Olha lá, ó. 3i
mais 4J. Tá lá, 3i mais 4J. O que é isso? Esse é o resultado. Nosso, é o nosso R. Que é exatamente do mesmo jeito que a gente fez na outra lâmina, entenderam? Ó, na outra lâmina ele colocou aqui e fez isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque às vezes, quando a operação é muito grande, é mais fácil mexer com forma algébrica do que fazer desenho. É só uma alternativa, tá? Vamos pegar também um outro exemplo, e agora vamos pegar o A mais B mais C. Um vetor S, que seria A mais B mais C. Como é que ficaria? Para não ter que ficar desenhando. Eu vou desenhar, mas só para não ter que ficar desenhando. No lugar do A eu coloco isso, no lugar do B eu coloco isso, no lugar do C eu coloco isso. Ó. Então, no A, B, C. Vamos ver o que dá? 0i, 3i, 3i. 6i. 4j, 0j, menos 4j. Nenhum j. Então, o meu S é 6i. Vocês lembram como a gente somava A mais B mais C? O que dava? Olha lá, A mais B mais C, o que dava? Não dava esse grandão? É exatamente o que deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6i é o resultado. Então, às vezes, quando você tem uma operação muito grande, é mais fácil você usar aqui do que ficar desenhando. É só uma alternativa. Legal, gente? Tá. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó, né? Um exercíciozinho. No esquema da figura estão representadas 8 forças, né? O lado de cada quadrado representa 1 newton. Então você tem essa força, tem essa força, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Quero saber se eu somar todas elas. Ele já está no método do polígono, tá vendo? Ó, vou somar esse, vou somar esse, vou somar esse, vou somar esse, esse. Como é que eu acho o resultado? Da onde eu comecei até onde eu terminei. Olha lá, onde eu comecei e onde eu terminei. Esse é o resultado. Pô, mas não caiu nem na horizontal nem na vertical. O que eu tenho que fazer, gente? Isso, achar um triângulo. Ó. Acho um triângulo onde esse vermelho seja hipotenusa. O que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ter lá um triângulo de 5 por 5. Como é que eu acho o Pitágoras, né? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais o quadrado do outro. Vai dar o quê? 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado dá 2 vezes 5 ao quadrado, que é 2 vezes 25, que é 50. E a raiz de 50? 5 raiz de 2, que é a alternativa. Facinho, né? Vários exercícios estão dessa forma. Então tá bem tranquilo. Beleza, gente? Sossegado, né? Então tá. A gente vai se ver na próxima aula de vetores.